O processo de veto presidencial e sua relação com o Congresso Nacional. O veto presidencial no Brasil é um mecanismo essencial no processo legislativo, que permite ao presidente da República opor-se a um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional. Esse instrumento é previsto na Constituição Federal de 1988 e serve tanto para garantir o equilíbrio entre os poderes quanto para que o chefe do Poder Executivo evite a sanção de uma lei que, segundo sua avaliação, seja contrária ao interesse público ou inconstitucional. O veto pode ser total ou parcial. No caso de veto total, o presidente recusa integralmente o projeto de lei. Já o veto parcial ocorre quando o presidente apenas veta determinados trechos do projeto, como um artigo, parágrafo ou inciso. Essa diferenciação é fundamental para compreender a flexibilidade que o Executivo possui ao lidar com propostas legislativas que, em parte, podem ser vistas como inaceitáveis, enquanto outras partes são consideradas adequadas. Quando o presidente decide vetar um projeto de lei, ele não pode fazê-lo arbitrariamente. A Constituição exige que todo veto seja motivado, ou seja, o presidente deve expor as razões que justificam sua decisão. Esse processo de justificativa é importante, pois o veto, acompanhado dos motivos, deve ser encaminhado ao Congresso Nacional para análise. O prazo para o envio desse veto, após a decisão do presidente, é de 48 horas. A função do Congresso Nacional, nesse contexto, não é meramente acatar a decisão do presidente. O veto presidencial é uma etapa do processo legislativo que exige apreciação pelo Poder Legislativo. Ao receber o veto, o Congresso Nacional tem o poder de mantê-lo ou derrubá-lo. O Congresso se reúne em sessão conjunta, onde deputados e senadores estão presentes, mas o voto é separado, ou seja, os votos de deputados e senadores são contados separadamente para determinar o resultado. O prazo para que o Congresso Nacional aprecie o veto é de 30 dias, contados a partir do recebimento. Caso esse prazo não seja cumprido, o veto tem prioridade sobre todas as outras proposições legislativas, ou seja, enquanto não for apreciado, o Congresso não pode avançar com outros projetos. Esse mecanismo busca evitar que o veto seja negligenciado, forçando o Congresso a se manifestar sobre a matéria. A derrubada de um veto não é uma tarefa fácil. Para que isso aconteça, é necessária a maioria absoluta em ambas as casas legislativas, 257 votos na Câmara dos Deputados e 41 no Senado Federal. Caso o Congresso não alcance esse quórum, o veto é mantido, e a parte vetada do projeto de lei é arquivada. Se o Congresso consegue derrubar o veto, o processo legislativo continua, e a promulgação da lei deve ocorrer. A promulgação é o ato que dá existência jurídica à lei, permitindo que ela entre em vigor. Normalmente, cabe ao Presidente da República promulgar a lei. Contudo, em casos de derrubada de veto, o presidente tem um prazo de 48 horas para realizar a promulgação. Se ele se recusar ou não o fizer dentro desse prazo, a tarefa passa para o presidente do Senado Federal, que também terá 48 horas para promulgar a lei. Se o presidente do Senado também não o fizer, o vice-presidente do Senado será o responsável pela promulgação. Esse processo de veto, derrubada de veto e promulgação é um reflexo do sistema de freios e contrapesos presente na Constituição Federal de 1988, que busca garantir que nenhum dos poderes, executivo ou legislativo, detenha controle absoluto sobre o processo legislativo. Embora o presidente tenha o poder de vetar, o Congresso Nacional possui a prerrogativa de revisar essa decisão, o que representa um equilíbrio de forças entre os dois poderes. O veto parcial é um caso interessante, pois ele permite que a parte incontrovérsia do projeto de lei, aquela que o presidente não vetou, seja sancionada e promulgada de imediato. Isso significa que enquanto o Congresso delibera sobre o veto, a parte que não foi vetada pode se tornar lei e ser publicada. A parte vetada, por outro lado, só terá sua destinação final definida após a análise do Congresso Nacional. Um exemplo comum de veto parcial é quando o presidente concorda com o espírito geral de um projeto de lei, mas discorda de um ou mais pontos específicos, como a criação de despesas adicionais ou a concessão de benefícios que ele considera excessivos ou inconstitucionais. Assim, ele sanciona a parte com a qual concorda e veta os trechos problemáticos. O restante do projeto, que foi sancionado, é promulgado e publicado, enquanto a parte vetada aguarda a análise do Congresso. Caso o Congresso mantenha o veto, o projeto se torna lei com as partes vetadas excluídas. Se o Congresso derrubar o veto, a lei é republicada, incluindo o trecho originalmente vetado. Portanto, o texto da lei final é o resultado de um processo deliberativo complexo que envolve tanto o executivo quanto o legislativo. Esse processo de veto e promulgação envolve diversas nuances e prazos, que devem ser rigorosamente observados para garantir a legalidade do procedimento.
Cada passo tem seu papel na manutenção do equilíbrio entre os poderes e na correta aplicação do princípio da separação dos poderes. Ao presidente, cabe a tarefa de avaliar o impacto de cada projeto de lei, ao Congresso, o papel de legislar, em última instância, de decidir sobre a validade ou não das objeções presidenciais. Em resumo, o veto presidencial é uma ferramenta valiosa para garantir que as leis aprovadas pelo Congresso Nacional estejam em conformidade com o interesse público e a Constituição Federal de 1988. Porém, o poder de veto não é absoluto, pois pode ser contestado e revertido pelo Congresso, o que assegura que o processo legislativo seja resultado de uma interação contínua entre os poderes. Muito obrigada por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!